Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Resposta. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então aqui os espíritos estão dizendo o quê? Que a ponderabilidade da matéria, isso é, a capacidade que ela tem de formar massa para que seja atraída gravitacionalmente, é uma propriedade relativa. Como diz o comentário de Kardec, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então aqui Kardec está falando sobre a força-peso, a relação entre os objetos e os corpos celestes, por exemplo, a Terra. O que acontece é que a gravidade ela atua à distância. Existem vários modelos, como o modelo de Newton, o modelo de Einstein, tem o modelo do modelo padrão da teoria quântica de campos. Cada um desses modelos tenta explicar como que os corpos se atraem. Mas a doutrina espírita nos ensina o quê? Que essa propriedade que a matéria adquire é uma propriedade característica da própria matéria, que em certas circunstâncias ganha esta condição, que é o que os próprios cientistas estão hoje se debruçando. Um modelo, tá? Falando aqui de modelos, os modelos passam com o tempo, mas um modelo que está muito na moda, né? O chamado campo de Higgs seria o campo que seria responsável por gerar massa nos objetos. Alguns objetos, algumas partículas, subpartículas, têm mais capacidade de ser influenciado por esse campo. Naturalmente, essas partículas elas teriam mais massa, enquanto outras são menos influenciadas. Mas isso é um modelo que a gente discute sem querer fechar campo, porque nós sabemos, mais para frente nós vamos ver isso, que esses modelos ainda estão, mesmo avançados para a média da humanidade, eles estão muito aquém do ponto de vista do que a própria matéria pode alcançar. E nós vamos ver isso mais para frente. Já que foi falado sobre fluido e a palavra fluido aparece muitas vezes, a gente tem que entender do que se está falando, ok? Quando fala fluidos imponderáveis, é uma teoria lá do século XIX que atribuía a certos efeitos materiais aquilo que era desconhecido. Então, quando fala fluidos imponderáveis, não entenda fluido como você vai abrir um livro lá do tio Tonton, lá da física, no ensino médio, do 9º ano, característica dos fluidos. Não é isso. Fluidos imponderáveis é uma teoria que trata de propriedades da matéria desconhecidas que daria, vamos dizer assim, a possibilidade de certos fenômenos acontecerem, como, por exemplo, na época, a troca de calor, a eletricidade, o magnetismo, na época acreditava ser separado, o calor e tantas outras coisas, ok? E aqui, para a gente entender que isso aqui é tirado de um artigo científico sobre a história da ciência, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Olha lá, fluidos imponderáveis. A teoria dos fluidos imponderáveis revelou como alguns filósofos naturais do século XVIII concebiam as interações físicas dos fenômenos elétricos, magnéticos, térmicos, luminosos, etc. Essa teoria difere da concepção
que se tem hoje a respeito da constituição da matéria, pois ela admitia a existência de fluidos imponderáveis como constituinte da matéria, os quais seriam invisíveis e poderiam transitar de um corpo para outro. A causa dessa transferência de fluidos entre os corpos era interpretada de acordo com o fenômeno que estava sendo investigado. Então as pessoas interpretavam assim, elas achavam como que o calor se propaga assim. Então é um fluido calórico que sai da pessoa e vai para a outra. Como que o magnetismo acontece? Um fluido magnético. Então essa era a teoria da época. Então imponderável, ela tem o caráter daquilo que não pode ser pesado e daquilo que não pode ser medido. São dois conceitos que às vezes se misturam na mesma palavra. Às vezes está se falando de uma forma, como nessa pergunta 29, e às vezes está falando de outra forma, como nós veremos mais para frente. E aí está, imponderável, o que não se pode pesar, o que não tem peso, consequentemente não tem massa, né? E o que não se pode avaliar. Então, também aquilo que escapa aos instrumentos poderia ser tratado como imponderável, ok? Depende da construção do conhecimento que se está falando.